Boa noite, paz de Cristo a todos. Eu espero que o Espírito Santo toque de uma forma profunda os corações de todos aqueles que estejam assistindo a esse vídeo nesse exato momento e toque também de uma forma profunda os corações daquelas pessoas que porventura venham assistir a esse vídeo em momento posterior. No vídeo anterior eu trouxe para vocês a mensagem da fé. Falei um pouco também de salvação. Hoje eu quero falar de uma forma mais abrangente a respeito da salvação e também a respeito da santidade. Então, o primeiro texto que eu quero ler para vocês se encontra em Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 a 45, que diz assim: Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos. Os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do tempo rasgou-se pelo meio. O que é que essa palavra nos mostra? Primeiro, mostra a respeito da cruz onde Jesus foi crucificado. É uma mensagem que todos já conhecem, mas essa mensagem da cruz tem três mensagens importantes, porque além da cruz em que Jesus foi crucificado, havia duas cruzes, onde dois malfeitores foram crucificados. A mensagem da cruz de Jesus é a mais importante, porque a partir desse momento, o versículo 45, melhor dizendo, mostra isso, que o véu do templo se rasgou, significa dizer que o cordeiro foi colocado na cruz, houve o sacrifício do cordeiro. E esse sofrimento foi uma prova do amor de Jesus para conosco. Ele entregou a sua vida para que eu, você, todos que estejam me escutando, tivesse a oportunidade da salvação, para todos aqueles que nele creem. Mas também mostra a mensagem das outras cruzes. O primeiro malfeitor, ele rejeitou a salvação. Ele não entendeu esse sacrifício que foi feito por toda a humanidade. Aquele homem estava preocupado em salvar a si mesmo. Estava preocupado com sua vida passageira aqui. Queria que aquela sua situação fosse resolvida naquele momento. Não estava preocupado com a vida eterna. Ora, sabemos que existe o livre-arbítrio. Então, cada um tem que fazer a escolha. Essa passagem mostra que esse primeiro malfeitor, em vez de se entregar para Jesus, entregar a sua vida, acreditando que Jesus poderia o salvar, ele rejeitou. Mas o outro disse que eles eram pecadores, eles mereciam estarem ali, porque eles tinham feito coisas que desagradaram ao Senhor e mereciam serem crucificados. Mas Jesus não. Então o segundo malfeitor acreditou, agarrou a última oportunidade que teve para a sua salvação. Ele aceitou. E o que Jesus respondeu quando o homem disse: Quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa mensagem é importante. No vídeo anterior, quem teve a oportunidade de assistir, eu falei
da passagem de João 14,6, que disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Efésios 2:8-9, a salvação é pela graça. E isso é um dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorifique diante de Deus. E João 3,3, ninguém verá o reino do céu, senão nascer de novo. Então essa passagem da cruz mostra, principalmente para aquelas pessoas, para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que ainda está acreditando que a salvação se dá pelas obras, como muitas pessoas pregam por aí, essa passagem mostra claramente que isso não é verdade. Porque nós não merecemos a salvação. Mas Jesus, ao ser crucificado, deu a oportunidade para mim, para você e todos que me escutam, ter a oportunidade da salvação. Porque se fosse pelas obras, como esse homem confessou, ele não tinha boas obras para apresentar diante de Deus. Ele não tinha boas obras. Tudo o que ele havia feito no pecado. Ele havia feito no caminho contrário aos ensinamentos de Deus. Mas ao reconhecer a mensagem da cruz, que Jesus foi crucificado para pagar pelos pecados de toda a humanidade, e aquelas pessoas que creem que ele de fato é o Salvador, reconhecendo essa mensagem da cruz, então esse homem foi salvo. Veja que Jesus não disse: amanhã terás a salvação, amanhã entrarás no paraíso, outro dia. Jesus falou no tempo presente, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso prova, para aqueles que ainda têm dúvida, existem outras passagens que provam. Essa é uma delas, que a salvação não é pelas obras, e sim pela graça. E é um dom de Deus. Então o sacrifício já foi feito. Basta a gente acreditar verdadeiramente e reconhecer Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E então, mas tem muitas pessoas que dizem, por ter uma vida pecaminosa, que às vezes fica em dúvida se Jesus aceita. Você que está me escutando nesse momento, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que Jesus veio ao mundo pelos pecadores. E ele aceita sim, independentemente do que você tenha feito, o que importa é a sua vida daqui para frente. Você aceitando Jesus como seu Salvador, tudo irá mudar. Você conhecerá a verdadeira paz. E para fundamentar essa sua decisão, temos lá em Lucas ainda, capítulo 19, que fala de um homem que viveu em pecado, Zaqueu. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isto, todos murmuraram e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, retribuirei o quarto. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este homem é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem não veio procurar e salvar o que estava perdido,
veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus mostra aqui, mais uma vez, dizendo que hoje houve salvação nessa casa. Não disse que amanhã, ou num futuro distante, haveria salvação. Disse hoje. Mas por que houve salvação naquela casa? Porque Zaqueu reconheceu que todos aqueles tesouros que ele havia conquistado de forma desonesta já não estava o satisfazendo. Aquela alegria que ele tinha vivido durante muito tempo já não agradava mais o Senhor. Já não agradava mais ao seu coração. Ele sentia falta de algo que o preenchesse verdadeiramente. Que não era aquele ouro e aquela prata que poderia fazer isso. Então ele reconheceu e se prontificou verdadeiramente em fazer o bem a todas aquelas pessoas que ele tinha feito mal. Aquelas pessoas que ele tinha pegado o ouro e a prata de forma desonesta. Então, Zaqueu reconheceu a mensagem da cruz. E aqui mais uma vez, para você que tem dúvida que Jesus veio de fato pelo pecador, está aí outra passagem, que veio exatamente para resgatar aquele que estava perdido. Então, reconheça a mensagem da salvação. Reconheça a mensagem da cruz. Como Zaqueu, como um dos malfeitores que reconheceu. Tem muitas passagens na Bíblia. Se olharmos em Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10, portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça, e professar com as palavras que se chega à salvação. João 3,36 vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele passa a ira de Deus. Então, você que ainda duvida, mesmo com essas passagens bíblicas, que a salvação é pela graça, talvez você esteja pensando que lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz: assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obra é morta. Talvez você tenha entendido que esse texto fala que é as obras que levam à salvação. Mas em nenhum momento Tiago está dizendo aqui que a salvação é pelas obras. Não. Tiago está dizendo que as obras são importantes na vida de um cristão, na vida de quem segue a Cristo. Mas em nenhum momento ele está dizendo que é por suas obras que você vai ser salvo. Será importante sim, porque não basta a gente aceitar Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. E essa mensagem aqui já é tanto para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, mas também para aqueles que já aceitaram. Porque não basta aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Temos que fazer a obra. Temos que, o que está lá no texto, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, não é uma sugestão, é uma obrigação para todo cristão. Então aqui o texto de Tiago é só reforçando a necessidade de contribuirmos para a obra do Senhor. Que sejamos e que tenhamos o discernimento em que somos apenas humildes instrumentos, mas que a obra quem faz é o Senhor. Mas somos importantes para levarmos o Evangelho para as pessoas. Porque lá em Mateus 7,13 vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por ali entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida. E raras são as pessoas que encontram. Então a gente tem que entrar pela porta estreita, que é a porta da salvação. Mas também, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador,
A Bíblia nos dá, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos orienta em várias passagens para que buscamos santidade. Porque Deus quer que sejamos como Jesus. É claro que não vamos conseguir, jamais iremos conseguir, mas temos que se aproximar ao máximo do que Jesus fez. Porque temos que ser verdadeiros cristãos. Então não basta você aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. É claro que é o primeiro passo, mas temos que permanecer na porta estreita, porque é ela que conduz à salvação. E temos que levar o Evangelho para que as pessoas, não é através de nossas palavras, por mais bonitas que sejam, não temos esse poder de convencer as pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas é preciso que falamos do amor de Deus. É preciso que falamos da salvação. É preciso que falamos que a porta da graça ainda está aberta, porque logo ela será fechada. Então é preciso que essas pessoas que se encontram na porta larga, que vá para a porta estreita e que permaneçam na porta estreita, porque é fato que Jesus vem buscar a sua igreja, mas vem buscar uma igreja que está em santidade, uma igreja que entrou pela porta estreita e permaneceu na porta estreita. É você que está em santidade, que está fazendo a obra do Senhor. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, Deus não fez a sua semelhança, não foi por acaso. Foi para que sejamos parecidos naquilo que lhe agrada. Para que possamos fazer e entendermos que temos que buscar o caminho do Senhor. Em Hebreus 12, 14, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então a Bíblia nos orienta, mesmo que aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos que buscar e permanecer em santidade, porque o mundo está perto de vivenciar um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. Mas lá em Apocalipse 3:10 tem uma palavra que nos conforta, que diz assim: para aqueles que guardaram a palavra da minha perseverança, eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, coisas terríveis virão. Mas você que guardou a palavra, que está guardando, que vai guardar a palavra da perseverança do Senhor, há uma promessa de Deus para nos guardar. E toda a promessa de Deus, Ele cumpriu. E agora não vai ser diferente. Então, é importante. Nenhum sacrifício será tão grande para você, para eu, para qualquer pessoa que aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador, porque a gente sabe que a eternidade está próxima e o paraíso é eterno. Então a gente deve buscar, nesse momento que nos resta, nessa vida terrena, é que a gente entenda que não devemos construir tesouros na terra, porque a traça pode corroer, a ferrugem pode corroer, mas devemos construir tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem pode corroer. Então Jesus virá buscar uma igreja. A igreja são as pessoas que fazem parte do verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquelas pessoas que entenderam a mensagem da salvação, que aceitaram assim como aquele malfeitor, que aceitaram assim como Zaqueu,
e muitas outras pessoas, mas permaneceram em santidade. Porque Jesus vem nos buscar, mas Jesus não vai querer saber qual o tamanho da sua conta bancária, qual o tamanho da sua propriedade, o que você arrecadou durante a sua caminhada, o quanto você prosperou aqui na terra. Jesus vai querer saber o quanto você prosperou no seu coração. O quão grande foi o tesouro que você construiu no mundo espiritual, pensando na vida eterna. Então é isso que Jesus vai querer saber. E aí são essas pessoas que serão arrebatadas, são essas pessoas que Jesus vem buscar. Porque aí a porta da graça será fechada e haverá uma grande tribulação sobre a terra. O mundo nunca viu coisa parecida e está perto de acontecer. Então aproveite, você que ainda não aceitou Jesus, aproveite essa oportunidade que Deus nos dá, que Deus está dando para você. Aceite Jesus como seu Salvador. Procure ler a palavra, procure alegrar seu coração com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo irá lhe convencer da necessidade de aceitar a mensagem da cruz. Não sou eu nem ninguém que vai fazer você entender isso. Vai ser o Espírito Santo que vai lhe convencer que a verdadeira paz só entrará na sua vida quando você aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Porque todos os sinais estão aí de que Jesus está voltando. Todas as profecias estão se cumprindo. Aquelas pessoas que conhecem verdadeiramente a Bíblia sabem que isso vai acontecer. O dia nem a hora ninguém sabe, nem o filho senão o pai. Mas a gente sabe que a estação está próxima. Ou seja, está mais próximo da volta de Jesus do que muitas pessoas pensam. Então é importante que sejamos prudentes, que sejamos como... Depois que você aceitar Jesus como seu Salvador, então é importante que sejamos como as virgens prudentes. A passagem de Mateus 25, versículos de 1 a 13, fala da parábola das virgens prudentes. Porque lá haviam 10 virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Então que sejamos como as virgens prudentes. Que não falte azeite em nossa lâmpada quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então que possamos entender que não aconteça o despertar, que não aconteça você cair em distração na obra do Senhor. Que você permaneça e faça cada vez mais. Se permita que ser usado como instrumento cada vez mais para abençoar e transformar a vida das pessoas. Se permita que Deus use você para você transformar a vida de seus familiares, de seus amigos, de seus colegas de trabalho, porque é isso que a gente tem que fazer. Lá em Mateus 25, versículos de 14 a 30, também fala da parábola dos talentos, que Jesus fala, já respondendo a pergunta dos seus discípulos, no capítulo anterior, no versículo 24, que seus discípulos perguntam como é o reino de a vida eterna. Aí Jesus responde a parábola das virgens, que eu citei anteriormente, a parábola dos talentos, que fala que o reino de Deus é como um senhor que foi para uma terra muito distante e deixou com seu servo 5 talentos, que era uma moeda antiga da Bíblia. Com o outro deixou 2 talentos e com o terceiro deixou 1 talento. Depois de muito tempo, quando o homem retornou, foi prestar as contas, aquele que havia ganhado 5 talentos, ganhou mais 5.
Aí o seu senhor disse, como prosperou com pouco que deste, te confiarei ao muito. Então chamou esse servo de servo bom e fiel. O segundo, que havia ganhado 2 talentos, ganhou mais 2. A mesma coisa foi dita, servo bom e fiel. Como prosperasse no pouco que te deste, te confiarei ao muito. Mas o terceiro, que recebeu 1 talento, disse, como eu conhecia e sabia do teu caráter, eu enterrei o talento. Então esse homem não havia ganhado nada. Não havia perdido, mas também não havia ganhado. Aí o Senhor disse, servo infiel, será lançado no fogo do inferno, onde há choro e ranger de dentes. Essa parábola dos talentos nos mostra que o talento simboliza a graça de Deus em nossa vida. Então, é importante que a gente busque a Deus para que recebamos as graças de Deus, mas o mais importante é não esquecer quem é o dono da graça. A graça é importante sim, mas é importante a gente entender quem é o dono da graça. É entender que a graça não é para nós, era para que a gente use também, mas que a gente faça que essa graça seja alcançada por outras pessoas. Então a gente tem que fazer prosperar aquilo que Deus nos confiou. Então é importante. Como é que a gente faz isso? É tocando a obra do Senhor. É evangelizando, é palavra de conforto, é fazendo aquilo que Jesus quer que a gente faça. Por mais que seja difícil, mas a gente tem que se aproximar ao máximo. Jesus nos diz, a palavra nos diz que é importante que a gente tem que pegar a nossa cruz e seguir. Então a Bíblia em nenhum momento diz que quando a gente aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, que a gente teria tranquilidade. Passaremos por provações sim, o próprio Jesus disse isso. Mas a gente sabe que a vitória é certa. Então é importante a gente estar em santidade para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, que a gente faça parte dessas pessoas que irão ser arrebatadas. Para que a gente não fique nessa tribulação, que o mundo não viu tamanho horror e que está prestes a acontecer. Então é importante, você que não aceitou ainda, que aceite Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, porque é o único caminho. Se você encontrar outras pessoas dizendo que há outro caminho, isso não é verdade, que a Bíblia é bem clara a respeito disso. Jesus disse que é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Não existe outra verdade. Não existe outra vida. A vida é Jesus. Então aceite Jesus como seu Salvador e mantenha no caminho do Senhor. Se permita ser usado como instrumento para que outras pessoas reconheçam, outras pessoas tenham acesso a essa mensagem e o Espírito Santo o convença. Então eu espero que o Espírito Santo toque o seu coração e que você entenda. Você que ainda não aceitou Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, eu quero te dizer que Jesus é a única esperança e que é a esperança que realmente vai resolver todos os seus problemas. Mesmo que você tenha provações e terá provações na sua caminhada cristã, mas que Jesus sempre é a solução. E que no final todos nós seremos vencedores. E você que já aceitou Jesus como seu Salvador, que você mantenha santidade. Porque em breve o paraíso nos espera. E eu espero vê-los todos vocês no paraíso, que é um lugar onde passaremos a eternidade.